Fala, galera, estamos começando mais um episódio do Roda Bíblica Podcast, mais uma segunda-feira, mais um momento onde a gente pode se encontrar, conversar, bater papo, trocar ideias e principalmente, né, junto, que a gente possa crescer e avançar um pouquinho também no nosso conhecimento aí da palavra de Deus, nos assuntos da teologia. E é muito bacana poder estar com meus amigos aqui também, né? A gente, por conta da pandemia, também tem se encontrado pouco e também por conta da agenda, né? Os caras estão trabalhando demais, aí a gente se encontra de menos. Mas aqui, pelo menos toda semana, nós estamos juntos aqui, ainda que virtualmente. Começar apresentando a galera. E aí, Vinícius? De boa, meu irmão? E aí, gente, beleza? Animadão, hein, cara? Aê. Pô, né? Tá animado, hein? animadaço. Você tá aqui obrigado. Pô, tá acabando, né? Parece que tá acabando, fase final, né? Não sei que momento da vida você nos ouve aí no nosso podcast ou nos assiste. A gente parece que está no final de uma pandemia e geral tomando primeira e segunda dose. Acho que estamos chegando lá no fim. Hoje dia 6 de setembro de 2021, quem sabe a gente não chegue logo no final. Mano, você falou que nós estamos nos dias finais, achei que você ia falar de alguma coisa de escatologia, velho, que Jesus estava voltando. Né? Mas pode ser também, né? Escatologia, doutrina das últimas coisas, das últimas coisas da pandemia. O cara tá com alguma previsão aí que eu não sabia, mano. Você é louco. Ô, mano, aproveita que você já tá com a palavra aí, já passa os nossos canais aí onde a galera encontra o nosso trampo. Já manda rima aí. É isso. Se você nos assiste, nos ouve, provavelmente você esteja no YouTube ou nos aplicativos de áudio, né? No YouTube, para encontrar a gente, é só buscar por Roda Bíblica Podcast. Lá no nosso canal, na seção vídeos, você consegue achar todo mundo que a gente já entrevistou desde o começo aí de 2021, o Roda Bíblica Podcast, entrevistando bastante gente legal. Você consegue achar todos os vídeos lá, também no Spotify, no Deezer e todos os outros aplicativos de áudio aí, Google Podcasts e vários outros. Você consegue achar a gente, também consegue achar todos os áudios que a gente fez. Tem as entrevistas de segunda-feira agora, o Resenha Roda Bíblica, que a gente lança às quintas-feiras e geralmente com aquele pedido seu internauta aí que nos assiste, que nos ouve, manda suas sugestões no nosso Instagram. Qual que é o nosso Instagram? @Roda Bíblica Podcast. Você manda a sua sugestão lá de tema, fala com a gente, o melhor contato com a gente é pelo @Roda Bíblica Podcast. Quer patrocinar, quer ajudar, quer mandar um pix, fala com a gente lá no @Roda Bíblica Podcast no Instagram. É muito fácil para esse podcast continuar seguindo em frente sempre. Ai, mano, você tá fazendo muito programa do cara lá, o dono não da fala. O quê? Pode falar, mas... Você não faz? Não, porque, mano, você faz a pergunta, você mesmo responde, tá da hora demais, cara. Você quer falar tipo Faustão. Pelo Instagram. Você, cara, curti, velho. Você tá comunicando. Mas quem é da Rede TV que faz isso? Quê? Quem é da Rede TV que faz isso? O dono lá, mano, o cara é Marcelo, né, Marcelo? Marcelo de Carvalho. Marcelo de Carvalho, mano. É isso aí, Marcelão. Ó o Vinícius aí, ó. Põe o cara pra apresentar, velho. O cara é monstro. Monstro! Ô, Marcão, e aí, meu irmão? Marco, obrigado, cara. Obrigado, porque além de ter a sua presença hoje aqui, velho, você veio de Palmeiras. E o Palmeiras é o maior de todos. Para homenagear. Hoje. Quero homenagear o Vinícius, cara. Boa. Mandou muito bem. Ele tem uma simpatia por esse time. E aí... eu gosto. O cara tá incomodado, velho. Você é louco, mano. Mandou bem, Marcão. Seja bem-vindo, mano. Cara, obrigado. Prazer aí estar com vocês mais uma vez. Eu que não consegui participar dos resenhas aí dos últimos, né? Os caras gravaram 25. Mas eu tenho visto aí, tenho acompanhado. E tem sido legal lá e tal. Tenho visto que a galera tem gostado. E hoje a gente está aí mais uma vez para fazer uma conversa diferente aí. Isso aí, sem dúvida.
Muito legal, mano, ter você aí com a gente também. Aproveita, velho, que você já tá aí com a palavra aí, já manda do nosso entrevistado de hoje, cara. Quem que nós vamos conhecer hoje? Faz. Bom, nosso convidado hoje é um membro aqui da mesa, né? Eu acredito que as pessoas que assistem o Roda Bíblica querem saber, fala, pô, da onde que esses caras saíram, será, né? Teve uns caras que já perguntaram se a gente é cristão, se não é. Então o pessoal tem essa dúvida, né? Os caras estão brincando, estão falando a verdade, é uma sátira, o que que é? Então nosso convidado é membro aqui do Roda Bíblica Podcast, né? É o mais conhecido como teólogo da vida, né? Sim. Conquistou esse título, né? Boa. Nosso amigo aí, Carlos Vinícius. Amém. Oh, grande Carlinhos, o mais simpático da roda. Boa. Pensa. Ai, Vinícius, é demais, cara. Ô, mano, primeiro, para a gente começar, aí, o Marco citou um detalhe que é muito importante da sua caminhada. Como é que surgiu essa história do teólogo da vida aí, mano? Onde que você aprendeu isso daí, cara? Cara, sinceramente, esse apelido tem em alguns lugares aí. Sempre não é de cara gente boa, não, que coloca esse apelido aí. Geralmente é porque eu falava assim, tá na vida. Mas você vai ser crente, mano, você vai ser crente na vida, você não precisa disso. Vai fazer o quê? Na vida. Aí esse cara, não, o cara é o teólogo da vida. Então eu me remetia muito à vida, né? Ainda me remeto bastante assim de falar sobre alguma coisa. Você busca sentido na vida, o que você mais gosta da vida. E aí foi nessa aí que falaram que eu sou o teólogo da vida, que as questões espirituais eu não levava tanto para os dogmas ou para os rituais, eu fico mais no chão da vida mesmo e nos relacionamentos e, como diz o poeta, na vida como ela é. Boa. Boa. Ô, Vinícius, queria que você contasse, resumidamente, para quem não conhece a tua história, como que foi que você conheceu a Deus, assim, e os lugares que você foi passando até hoje? Resumidamente é boa, né? A gente os entrevistados aqui, o cara responde uma pergunta em 43 minutos. Bom, assim, minha família em casa mesmo, em casa, meu pai, minha mãe, meu irmão, nunca tivemos apego religioso, assim, desde de criança. A gente não tem costume de nada, nunca sempre acreditamos em Deus, mas nunca acreditamos em muita coisa. Nunca tive medo de escuro, nunca tive medo de passar por debaixo da escada, mas também não fazia muita coisa religiosa. Nunca comemoramos data nenhuma, nunca tive problema de comer peixe ou não comer peixe no dia santo, nunca se apegamos em nada. E até hoje, talvez seja assim com essas questões, né? A gente não se apega a nada de data, nada de ritual. Tá mais, como eu disse, na vida mesmo, né? Minha mãe sempre, A família pagã. Meio pagã. No dia das mães, minha mãe sempre falou, dia das mães é todo dia, seja todo dia. E todo dia lembra isso. Todo dia ela lembrava isso. Dê valor à sua mãe, dê valor à sua mãe. Todo dia minha mãe lembra disso. E aí, cara, lá por uns 14, 15 anos, assim, bem aleatório, um amigo me chamou para ir num culto. Na Assembleia de Deus eu fui. Bem sem muita perspectiva de muita coisa, mas eu gostei do culto. Falei, legal, escutei uns 14, 15 anos, em média, mais ou menos, eu tinha. E aí me interessei pelo culto, achei legal, voltei. Aí fui voltando algumas vezes, gostando, aí comecei a ler a Bíblia, me interessar pelo assunto. Aí já tinha alguns primos que iam na igreja também, na Assembleia de Deus. Aí comecei a ir com os meus primos, comecei a me interessar bastante. Aí comecei já a ir na escola bíblica, aí muitos assuntos me chamaram a atenção. Acho que esse tema escatológico, até que a gente já falou aqui, acho que foi o primeiro tema que me chamou a atenção e acho que muita gente acontece assim também. Depois fui vendo outras coisas também, mas aí me converti ali uns 14, 15 anos.
jogava bola, fazia outras coisas, mas comecei a ter bastante foco com as questões da igreja. Aí fui estudar teologia com 17 anos. Antes mesmo de terminar o ensino médio, eu já entrei num seminário da Assembleia de Deus. Fiz teologia, graças a Deus. Tive professores muito bons mesmo, que ensinavam teologia não só pensando nas doutrinas da igreja, nem eram da igreja da Assembleia de Deus, no caso. Tive aula com professores presbiterianos, professores batistas e professores assembleianos. Então, eu acho que isso serviu bastante para eu abrir minha visão, assim, né? Como eu já falei aqui no podcast outras vezes, eu, com 17 anos, ali com mais ou menos 3 anos de igreja, cheguei no seminário, os caras me ensinavam as coisas que eu falava, não é possível que eu estou sendo 3 anos aí acreditando nisso e agora eu não arrumo argumento para ir contra isso, né? E aí fui gostando, fui me interessando cada vez mais e hoje estou aqui no Roda Bíblica. Show. Mano, você falou aí de não ter esse interesse da família mesmo. Depois, como é que foi, cara? Porque muitas vezes a galera fala que a família às vezes atrapalha ou pode ser um peso de não ter todo mundo convertido, assim. Como é que foi você? Você levou sempre de boa, o pessoal na sua casa também? Como é que era essa relação com a família, assim? Cara, com a minha mãe foi de boas. Minha mãe até foi comigo um bom tempo. Não é de igreja nenhuma hoje, mas vive ouvindo pregação. Minha mãe talvez seja a famosa desigrejada. Ouve pregação o dia inteiro ouvindo pregação, mas não vai em uma igreja. Já com meu pai também foi super de boas, nunca falou nada sobre a minha fé. Talvez um pouco de problema que eu tenha tido é que eu jogava em clube de futebol lá, logo no começo, né? Quando eu comecei para a igreja com uns 15 anos, jogava em clube, estava ali nessa de ser jogador ou não, e essa conversão talvez tenha tirado um pouco o meu foco do futebol. Comecei a focar bastante em estudar e às vezes talvez foi perdendo o interesse. Nunca deixei de jogar, né? Hoje jogo aí. Vou cortar você aqui. Vou cortar você um pouquinho só para levantar uma bola sobre isso. Você falou isso, me veio algo à memória. Como eu sou o do mais polêmico, cara, em certo sentido, a igreja atrapalha algumas pessoas na vida profissional, né? Tipo assim, dependendo da igreja e da carga horária que ela coloca em cima da pessoa, tem uns caras que vai todo dia para a igreja 12 horas por dia. Isso lá na frente atrapalha um pouquinho a vida profissional, né? Eu acho que hoje a visão é um pouco mais aberta para as pessoas. Mas aí, se colocar 10 anos atrás, um pouco mais, 10, 15 anos atrás, eu não via tão aberto como é hoje. Acho que isso tem melhorado de pouco tempo para cá. Mas eu acho que sim, muitas vezes atrapalhou, justamente pelo pensamento de dedicação a Deus. Achar que a dedicação a Deus é a igreja. A gente sempre cita lá na igreja que as pessoas, quando estão próximas de se aposentar, falam: agora eu vou poder me dedicar a Deus. Ué, e antes, quando você estava trabalhando, você se dedicava a quem? O que você fazia? É bastante estranho, né, isso, né? As pessoas acham que a dedicação a Deus é como só o trabalho mesmo, né? Acha que dedicar a si mesmo, acha que trabalhar é dedicar-se a si mesmo e não a Deus, né? A cultura templária, né? Só vale o que é feito no templo. No templo. Mas eu concordo com você, muitas vezes deve ter atrapalhado. Eu conheci bastante gente que com 2 propostas de emprego foi perguntar para o pastor qual que era melhor. E o pastor ali deu o conselho de uma que não deu certo, talvez a outra. Então as pessoas aí, não sei, talvez perderam aí seu poder de decisão muitas vezes, talvez pensando só ali no foco da igreja mesmo. 2 coisas sobre essa questão. Uma delas a gente já tratou aqui, se eu não estou enganado, acho que foi até o Marco que falou, numa das nossas primeiras, acho que com o Vailate.
que o Marco falou do misticismo da nossa crença aqui no Brasil, né? E aí, já que você falou dessa questão de levar para o pastor, Vinícius, parece que o nosso evangelho ele é muito baseado nesse misticismo, né? Então, por exemplo, é o pastor que tem a palavra final. Com quem eu tenho que casar, com quem eu tenho que namorar, com quem eu tenho que trabalhar, essas coisas todas. E no meio pentecostal, parece que isso ainda é mais forte, né? Você que já passou por lá, talvez você tenha visto mais disso, assim, né? Desse misticismo, assim, não sei se seria bem esse o termo, mas de reforçar essa personificação, assim, de Deus na figura do pastor. Eu vi bastante, cara. Vi bastante. Muitas vezes, assim, a pessoa ir viajar. Eu vou viajar, eu tenho que ir lá meio que avisar, não sei se pedir autorização, perguntar para o pastor se é de Deus ou não eu ir viajar. Vou comprar um carro, eu preciso perguntar para o pastor, mas eu acho que também não é só do misticismo, viu? É questão de um poder do pastor mesmo, né? Que ele mantém as pessoas dependentes dele. E reforçar isso, né? E isso faz, querendo ou não, bem para a instituição, porque a pessoa vai ter um certo medo, receio de alguma coisa diferente, então ela mantém a pessoa ali. Não lembro quem falou para a gente aqui no podcast também, acho que foi o Elter, que é bastante questão de números, né? Sim. Hoje a gente está muito ligado nos números e se pergunta para a pessoa sobre a igreja dela, a primeira resposta dela é quantos membros ela tem. É sempre baseado nos números. O podcast tem quantas visualizações, quantos membros você tem, você pregou quantas pessoas foram salvas, e é sempre baseado nos números. Então, quanto mais pessoas você manter ali perto de independente, essa pessoa pode ter uma proposta para ganhar $1 milhão nos Estados Unidos. Você vai falar, melhor eu manter essa pessoa aqui comigo, porque a igreja vai crescendo. E é louco isso, porque daí reforça um outro aspecto que o Marco levantou agora, assim, e você também falou, né, do templo, servir a Deus no templo, ou só quando está lá no templo, que quando a gente vê algumas coisas da Bíblia, como, por exemplo, quando Jesus fala dos frutos, né? Os frutos vocês serão conhecidos, ou o ramo que não der fruto vou lançar fora e tal. E aí a gente traz muito dessa visão materialista, né? Fruto é sempre quantas pessoas você converteu. E ninguém fala de uma transformação da mente, do coração, da personalidade. Isso parece que não é fruto, né? Parece que quando você chegar no céu vai ter uma planilha de Excel, vamos ver aqui quantas pessoas o cara converteu. E, eu acho que isso talvez seja a última coisa que vai ser vista por lá, né? Até porque não tem como medir de verdade quem se converteu ou quem não se converteu, né? É muito estranho isso, porque as pessoas falam, beleza, tem cara que vai em culto, eu conheço cara que já aceitou Jesus 35 vezes. Todo culto que o cara vai, o cara chora, se emociona e tá lá na frente. Ô, Senhor, te aceito como meu único, suficiente Salvador, e blá, 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 e acabou o culto ali, a vida dele continua a mesma, do mesmo jeito, não muda nada. Então, as 35 pessoas contam ele lá, esse daí tá na pedrinha da minha coroa, e tudo mais. E não tem como, né, a gente medir essas coisas. E é engraçado, é que a religião, ela trabalha com o evangelho empresarial, né? É uma coisa, né? É de bater meta, é número, é utilitarismo, né? Quanto mais você produz, né? Então, tipo assim, quantas pessoas ganhou e tudo mais, né? Sendo que é isso, o reino de Deus é subjetivo, né? E, tipo assim, por isso que o convite de Jesus é para segui-lo, né? E então é uma coisa completamente subjetiva isso, né? Realmente não. A gente foi ensinado a tentar medir, porque o ser humano, com as métricas dele, ele quer medir qualquer coisa, né? Então, tipo assim, não faz sentido se não tiver número envolvido, se não tiver meta, né? Se não tiver. Exatamente, é bem complicado isso. Ô, Vinícius, e quando você fez a transição da igreja pentecostal para uma igreja tradicional, certo? Fiz depois de um tempo, demorou um pouquinho. E essa transição foi difícil para você? Você ficou com medo ainda das suas promessas que você tinha recebido lá na igreja pentecostal, das maldições que os caras jogaram em você, dessas coisas tudo de o pastor não dá a bênção para sair, toda essa coisa,
Rolou essa parada? Cara, assim, essa questão de medo, eu não tive em momento nenhum. Acho que não apareceu isso na minha vida. Mas eu tive dificuldade, sim, porque, querendo ou não, você gosta das pessoas, você tem amizades verdadeiras. E, assim, quem está indagando, quem está ali com dúvidas sobre as coisas, quem está querendo tomar decisão é só você. Só que eu vivi aquela coisa, né, de que muita gente, talvez você esteja nos ouvindo, já viveu ou vive, ou conhece alguém que viveu. Você tá ali e você fala, não, eu vou ajudar a mudar esse negócio aqui. Tipo, os caras vão agora entender qual é a verdade. Mas eu acho que foi um erro meu também. Eu acho que isso foi um erro meu. Eu deveria simplesmente falar, estou indo embora. Porque então, os caras acreditam em algumas coisas de verdade, talvez estejam até certos. Quem sou eu para falar que estão ou que não estão? Hoje eu vejo desse modo. Na época eu tive um pouco disso de ficar alguns anos ainda ali, talvez tenha até causado alguns poucos problemas de falar algumas coisas que não deveria ser falado sobre a igreja, né? Pô, sei lá, não, não cabe entrar em detalhes do que talvez eu tenha falado que não era legal, mas muitas vezes falei coisas que iam contra a doutrina da igreja. Isso não é legal. Isso eu acho que não é legal. Foi um erro meu querer bater de frente com algumas coisas, bater de frente com a liderança. Na verdade, eu deveria ter tomado minha decisão de partir. Sumi. E depois foi lá, voltei, conversei com o pastor, deixei tudo certo. O pastor, me desculpa, me perdoa, sumi da igreja assim do nada, não deveria ter feito isso. Hoje tem um bom relacionamento total, acho que é o que mais vale. Mas eu não tive tanto questão de medo, não, cara. Eu comecei a fazer aquilo que muita gente faz, visitar outra igreja sendo de uma, né? Aí você vai indo aos pouquinhos, uma hora você já está indo quase tudo e não se desvinculou. Sumi, errei, mas depois voltei. Fui várias outras vezes. Hoje em dia, se me chamarem para ir lá, eu vou. Às vezes até dá saudade sem me chamar mesmo, porque a gente gosta mesmo das pessoas, né? Da vida das pessoas, né? Já que me chamam de teólogo da vida, é o mais importante. Sim, porque eu conheço muita gente que lidou com esse medo de uma espécie de maldição ao sair da igreja, sabe? E a coisa de o pastor não te abençoar. Tem esses papos, né? Tem carta, o pessoal fala muito não peguei a carta com o pastor, porque eu preciso levar lá na outra igreja e tal. São tudo coisas institucionais, isso e assim, se a tua igreja faz isso, você acha por correto fazer isso, vai e faça. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Sem dúvida. O duro é transformar essas coisas institucionais em obrigações relacionadas a Deus ou a espiritualidade realmente. Vinícius, o quanto que o estudo da teologia fez você transformar a sua visão, assim, inclusive da própria instituição, assim, o quanto que isso mudou ou interferiu nesse sentido? Ajudou bastante, cara. Inicialmente foi uma das coisas que mais mudou. Muita gente sempre aquela crítica, né? A teologia esfria, teologia faz mal, e muita gente me olhava com esses olhos. Eu até falava para as pessoas, e ainda falo hoje em dia, quem fala lá, as pessoas da minha antiga igreja falam, pô, meu sonho era que o Vinícius voltasse a ser o que ele era, que ele pregava aqui, e era bênção e tudo mais. Só que eu falo, cara, vem e vê, né? São as palavras de Jesus. Vem, anda comigo, que você vai ver que não mudou nada. A minha essência em Cristo continua a mesma. E aí o estudo da teologia, cara, fez me ver que algumas doutrinas que eu seguia, não falando que a igreja pentecostal está errada, até porque cada igreja pentecostal tem seu modo de pensar, né? Estou falando que eu passei a discordar de alguns pontos da igreja que eu estava e passei a concordar com outros tipos de visões teológicas. E aí eu não via muito foco em algumas coisas que eu me interessava, por exemplo, na pessoa do Cristo. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que o centro da mensagem é Jesus e a chave hermenêutica da Bíblia é Jesus.
E aí eu, por exemplo, os caras pregavam na igreja, lá no livro de Segunda Reis, algum assunto totalmente aleatório, e você não estava falando nada de Jesus aí, nem no texto, e nem na aplicação que você está fazendo para a vida da pessoa, cara. Você está, sei lá, a campanha da pedrinha de Davi. Tipo, mano, como assim? Pedrinha de Davi, lança a pedrinha de Davi no seu problema. Eu falo, mano, o que é isso, cara? Assim, aí não dava mais, né? De seguir minha vida. Você vê isso na igreja e vai estudar teologia, você está vendo totalmente outras coisas. Eu estudava dentro da teologia o contexto vivencial. Me lembro da palavra até hoje que eu aprendi na sala de teologia. O professor escreveu Sitz is Leben. Sitz is Leben é o contexto vivencial. Ele falava, essa é a coisa mais importante que vocês devem entender quando você lê um texto bíblico. É o Sitz is Leben. Porque o que é? É a economia da época, é a política da época, é para quem que Jesus está falando ali. Então a gente tem a visão de que Jesus vivia no mundo de hoje, né? A gente olha para a Bíblia e fala de como se Jesus estivesse vivendo aqui agora. Então, pô, quero entender por que Jesus falou o que falou para quem falou. Então, aí quando você começa a entender isso, é radical, né? Você fala, cara, é tudo diferente do que estão falando aqui. Mas talvez também seja por muita gente não ter acesso, né? Ao estudo, ou então, nem por tempo, às vezes. Um pastor de igreja, várias vezes, não tem nem tempo de se dedicar bastante ao estudo, cara. Ah, mano, mais ou menos, né, velho? No caso do pastor, eu acho que é fundamental, velho. Vai ter que estudar muito, muito, muito. Eu também acho, cara, eu também acho, mas muitas vezes na prática é difícil. Não tô apoiando, o cara tem que se dedicar o máximo possível, porque a vida de ninguém é fácil, mas dentro dos lugares, principalmente dos lugares mais pobres, eu acho muito difícil, cara, assim, porque o pastor vive uma vida, cara, que ele tá lutando pela sobrevivência dele e de várias pessoas o dia inteiro. Assim, tem muita gente que é preguiçosa e se aproveita disso. Se aproveita da situação de estou vivendo da obra, preciso fazer o culto quarta à noite, dar um estudo de quinta à noite e tem o culto domingo. E aí eu visito uma pessoa aqui e ali e tá tudo bem. Mas tem muita gente que se entrega total, assim, tenta de algum jeito só ler a Bíblia, não tem condições de, ou não tem informação de procurar um estudo mais sério. Não sei, cara. Hoje eu tento entender mais o lado da pessoa. Não, mano, eu também acho que é isso nesse aspecto, assim, pô, não tô querendo que o cara faça doutorado na Inglaterra, não é isso. Mas, assim, é isso que você falou, é o cara, mano, o cara vai ler a Bíblia, o cara tem que conhecer muito da Bíblia, tem ali na ferramenta que tem disponível. Óbvio que se o cara puder fazer uma graduação e tal, ele faz, mas eu acho que às vezes os caras se encostam nessa outra dinâmica que você falou, entendeu? Eu estou atendendo o povo e aí por isso eu não preciso estudar porque eu estou vivendo o cristianismo, sabe? Então eu acho que esse talvez seja um perigo também, pôr no outro lado, sabe? Não, às vezes o pastor é vítima do próprio sistema religioso, né? Então tem pastores que acham que estão fazendo certo, né? Que tipo assim, eles estão seguindo os exemplos dos seus líderes, né? E aí eu já vi pastor falar no púlpito que não era bom estudar teologia. Vários. Né? Pastores serem contra o estudo da teologia. Então, esse tipo de cara é o cara que ele, na cabeça dele, a revelação é uma coisa que vem, né? Tipo assim, Deus fala. Da mesma forma que ele enxerga o dom, que é aquela coisa que você não trabalha, né? Como se você ganhasse e pronto, né? Você não desenvolve, você não trabalha para isso, né? Vem e repousa sobre você a pregação, a habilidade, né? Mas também é uma coisa... É engraçado, assim, como a maioria das profissões a gente busca conhecimento e os pastores, em sua maioria, não buscam, né? Então, também tem essa coisa do desleixo por parte do pastor mesmo, de não melhorar, não estudar, né? E muitas vezes não é nem só do pastor. Eu mesmo já vivi bastante tempo pregando em igreja, né?
Eu preguei em bastante congresso de mocidade, pregava em vários cultos. E assim, o pensamento do pregador itinerante, ele é pregar e viver disso. É ser um instrumento usado por Deus? Mas muitas vezes, cara, o cara, tudo que ele pensa é para pregação. Então, sim, é o tempo inteiro pensando na pregação. Muitas vezes esquece da mudança da vida dele, da mudança das vidas das pessoas. Ele vai lá, eu só preciso pregar. E aí, o pastor que você vire lá depois para cuidar das pessoas. Não é comigo, eu só preciso pregar um sermão. E aí os caras, assim, ficam malucos só pensando em pregação, em pregação, em pregação, e esquece de muita coisa. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar, eu comecei a pregar cada vez menos. Eu falei, gente, não é possível que eu vou ficar falando as coisas. Quem sou eu para pregar para essa galera? Eu preciso aprender muito. Sim. Ô, Vinícius, já que você falou do pregador itinerante, entrega pra gente, assim, o cara prega sempre o mesmo sermão nas igrejas diferentes ou ele muda de uma igreja para outra? Ele tem aquele sermão garantido, né? Aquele que é hoje... Hoje é o garantido. Claro que muitas vezes ele faz ali uma coisa ou outra, mas tem ali uns 5, 6 prontos que é batata. Se ouve o cara pregando 2 vezes em lugares diferentes, você sabe, pô, esse cara já pregou isso daí. E é estranho, porque as pessoas, no geral, acham que é aquilo que o Marco falou, da revelação de Deus. O cara preparou aquilo para aquele dia. E não é, né? Só que não é. Não é mesmo. Porque foi o que você falou, mano. O cara preparar um sermão bom mesmo dá trampo, velho. É muito trampo. E o cara tem pregador que prega todo dia, velho. Todo dia tá pregando. Não dá, mano. Não dá. Dedicação, cara. O cara prega em 2, 3 cultos num dia. Como que ele vai fazer sermão para tudo isso, cara? Não dá, velho. Não dá. É possível. Sem condição. Ô, mano, fala um pouquinho pra gente também, cara, dessa dinâmica, principalmente dessa mudança, assim, velho, de pensamento. Pô, de uma igreja pentecostal, mais tradicional, assim, como é que foi pra você? Porque é muito diferente, cara. Eu fico muito intrigado, assim, com essa mudança, assim, como é que isso aconteceu pra você? Cara, primeiro quando eu era aquele pentecostal, ó, raiz, cara. É bom, aquele bom, eu tô ligado. Pô, cara, era dedicação à igreja demais, pregação. Eu juro pra vocês que eu pensava assim, por que o pessoal faz de sábado à noite? Não é possível. Eu vou pra igreja, cara. As pessoas não têm o que fazer sábado à noite. E eu achava que os caras tradicionais eram aqueles caras meio frios, meio gelados. Esses caras é igual todo mundo do mundo aí, não tem nada a ver, mano. Não é nem diferente. Crente é diferente, esses caras é tudo igual. Lá, você vê o cara da igreja ali conversando com um cara que é do mundo, não muda nada, é a mesma coisa, não dá nem exemplo. Pode falar, você vê presbiteriano conversando, pode falar, eu sei que você quer falar dos presbiterianos. Eu nem sabia, eu nem conhecia, pra falar a verdade, muitas igrejas tradicionais, cara. Foi justamente respondendo a pergunta anterior que você falou que eu comecei a estudar teologia e entender a história da igreja, por que os presbiterianos pensam o que pensam, estudar Calvino, aí e seguindo toda, né, a história da igreja no Brasil e tudo mais, por que o pentecostal faz o que faz, por que se veste como se veste, fala como fala, o ritmo da música, fui entender que o ritmo da música da igreja pentecostal é aquele, no geral, porque vem no Belém, né, a igreja vem lá no Belém e o ritmo da música é daquele ambiente, daquele contexto que as pessoas viviam, e aí leva para o Brasil inteiro e parece que é doutrina. Isso, e aí você acaba conhecendo muitas coisas. Não sei se isso é bom, né? Mas eu tinha essa visão dos tradicionais, cara. Até hoje eu olhar para os meus amigos pentecostais e eles falarem isso de mim. Pô, o cara lá não é diferente em nada. Ele nem usa os termos que a gente usa. Ele brinca com as coisas aqui da igreja, ele zoa. Só que hoje eu evito, hoje eu dou uma evitada em fazer isso, que eu entendo que
é um processo, né? Não um processo dos caras saírem da igreja pentecostal para ir para tradicional, mas é um processo da evolução da pessoa. Quanto tempo levou para você parar de chamar os irmãos de vaso? Parar? É. Cara, sinceramente eu não sei, mas sempre que eu vou falar com um amigo meu pentecostal, eu brinco, eu mando, ô Vaso, não acredito que você tá fazendo isso, Vaso, para. Mas o processo é complicado, cara. Como eu já falei aqui desde o começo, você fica lutando contra no início. Muito, muito contra. Você fica lutando, você fala, não pode ser isso, não pode ser. E aí, cara, é o que me leva à desconfiança. Até falei isso pro pastor Nilson. Muitas vezes os caras não se importam com Jesus. E aí eu fico naquela coisa de, será que o cara, ele é inocente mesmo? Ou convém muito para ele essa vida e esse sistema e esse pensamento, que ele sabe que existe um outro tipo de pensamento, mas ele continua de um jeito, cara, que convém muito para ele. E aí eu não sei até onde essas pessoas são honestas. Sim. Cara, eu acho que tem um aspecto espiritual que envolve. Eu até vi uma vez o Neil Barreto falando sobre isso. Cara, é tipo uma coisa diabólica, velho, que os pastores fazem, velho. Infelizmente, cara, não tem como não envolver a questão espiritual, tá ligado? Porque às vezes você olha e você fala, mano, como que o cara continua fazendo isso? Tá ligado? O cara tem o texto na mão dele, velho. Ô, Marco, tem uns caras. Que tem um pouco a ver com aquilo que até o Antônio Carlos falou aqui pra gente, cara, até uma questão financeira. O cara, mano, ganha pão do cara, velho. Às vezes o cara até quer mudar, mas velho, ele pensa, poxa, aí minha família, meus filhos, a grana. Você não acha que às vezes tem muito isso assim também? Não tem, mas se você for colocar isso numa perspectiva cristã, assim, por exemplo, quando Jesus fala que é impossível servir dois senhores, a Deus pelo dinheiro, o cara tá meio que traindo o evangelho pelo dinheiro, né? Uma coisa meio do mal, né? Ah, sim, sim. Na verdade, falta coragem, né? Viver Jesus é viver uma vida radical e de coragem, cara. Assim, você ter certeza que com tudo ou com nada, você tem tudo. Porque é ele que é tudo na nossa vida. Eu sei que muitas vezes é fácil eu falar isso dos confortos e dos privilégios que eu tenho. Mas a fé em Jesus é isso, cara. Se for preciso largar tudo para viver o evangelho, é que muitas vezes a gente sabe que, pô, não é bem assim, ou larga tudo, mas tem muita coisa por trás, né? É porque assim, igual a gente é bastante brincalhão, tal, não sei o que lá, né? Gosta de fazer umas brincadeiras, mas eu acho que assim, uma coisa é o cara estar por inocente, né? E outra coisa é o cara consciente, igual você tinha falado, né? Toda vez que alguém pede para eu falar sobre algum texto bíblico, sei lá, pregar em alguma igreja, alguma coisa, mano, me vem à mente aquele texto quando o apóstolo Paulo fala que ainda que um anjo pregue um outro evangelho, que esse anjo seja considerado maldito, tá ligado? Então, tipo assim, é uma parada muito séria o evangelho, né, cara? Sim. Mano, nesse aspecto eu também concordo, assim, e de fato que a gente vê muita transformação no negócio mesmo, no negócio. E aí é óbvio que não é todo mundo, né? Eu também acredito, como o Vinícius falou, que tem os muita inocentes. gente... Exatamente, o cara tá inocente mesmo, velho. O cara não sabe, de repente só foi aquilo que o cara aprendeu a vida toda. Tem muito disso também, velho. Tem muito disso. Tem muito que também não quer aprender. Sim. O cara já entrou numa rotina, né? Não, ele fala assim, mano, esse negócio aí esse negócio aí não é de Deus, não, eu nem quero aprender esse negócio aí pra eu não correr o risco de pensar diferente. Mas eu vou falar, tem muita coisa que eu também não queria ter aprendido, não, velho. Porque agora que você já sabe, né, mano? Aí não dá pra você. Exatamente. Agora você tem Muita que fazer coisa que você fala que é melhor ser inocente. Mano, ô Vinícius, aproveita e fala pra gente aí, velho, os caras que mudaram assim muito o seu pensamento aí, velho. Quem que você leu, que você ouviu, que, mano, falou, puta, transformou.
que é da hora, assim, que mudou teu pensamento? Fala os caras mesmo, mano. Chegou a hora de ser cancelado. Tô com vergonha, não, mano. Chegou a hora do cancelamento. Então, Vai real. lá, Junto com os caras. Mas primeiro, cara, o primeiro cara que Tem eu tenho que trindade, né? agradecer... Tem O quê? aquela trindade, né? Tem aquela Não, trindade. calma, vamos chegar lá já já. O primeiro cara que eu tenho que agradecer muito, muito para as mudanças e para os aprendizados que eu tive, para o conhecimento de muita coisa que eu tive, é um cara que se chama Edilson Teles. É um professor que eu tive de teologia, ele é sociólogo e teólogo. E ele me indicou um livro, me dava aulas. Ele era um professor bastante criticado, mas ele me indicou a Teologia do Novo Testamento, de Eldon Led. E assim, a forma que esse cara olha o Eldon Led para muita coisa é muito boa, Teologia do Novo Testamento. Me fez abrir a visão para muita coisa, e muita coisa que o Edilson Teles me ensinou também. E aí, logo no começo, eu comecei a ouvir o Ricardo Gondim. O Ricardo Gondim foi um dos primeiros dessa coisa mais, para um pensamento mais solto, assim, se eu posso dizer, porque ele foi pentecostal por muito tempo, né? Também tem suas críticas à igreja tradicional hoje, fala que nem é do movimento evangélico, mas foi o primeiro cara que eu ouvi. Ele tinha um programa na Musical, Rádio Musical FM de tarde, eu ouvia ele todos os dias, cara. Já fiz muito de ouvir, de tirar trechos de pregação dele e repetir nos meus sermões lá que eu ia pregar nas igrejas, de ouvindo Ricardo Gondim. Os caras nem sabiam disso, mas como eu tava ali no meio, os caras... mas daí você tava certo, né? Lá na Pentecostal ninguém ouviu o Gondim, você podia citar à vontade, velho. O plágio lá era liberado. Exatamente. E não era nem só a questão do plágio, era quem falava, né? Porque se o Gondim falar, ele tá errado, né? É verdade. E aí o primeiro cara que eu ouvi assim mais solto foi o Ricardo Gondim. Em seguida aí é o cara que eu assim tenho mais apreço até hoje, é o cara que eu posso falar que mudou muito o meu pensamento no geral, e aí é o cara mais criticado de todo, aí que é o Caio Fábio. Caio Fábio é o cara que eu aprendi muita coisa mesmo, assim, no sentido bíblico, nessa coisa de Jesus ser a chave hermenêutica, e aí ver os vídeos dele, ler os textos dele, querer aprender tudo, conhecer a vida do cara, ver quem ele foi na década de 70, 80 e 90, e ser, caramba, o cara era bom mesmo. E aí, por último, e talvez seja uma das minhas grandes influências mesmo, de ser como pessoa, admiração, não só como teólogo, como inteligência, mas do ser humano. Esse como ser humano, é o cara que eu mais admiro na vida, e falo, esse é o homem que eu olho e falo assim, pô, que homem! Que é o Ed Renekiewicz, né, cara? Não tem como não falar do Ed, bastante criticado aí, mas é um cara que, quando a gente conhece, vê ali na igreja, sempre, né? Acho que até tem um problema ali de buscar, assim, tipo, muita gente quer ouvir ele só, assim. Ele é muito centralizado nele, a Ibabe, mas o cara é muito bom, assim. Ele se afasta dessa coisa, poderia ser muito maior em relevância para o Brasil, mas se afasta dessa coisa, de toda a tietagem, de dever receber milhões de convites para pregar em igrejas, mas, além de tudo, da inteligência, ele como homem, como pai, como marido, como tudo, ele é sensacional, cara. Mano, a gente sabe que você gosta tanto do Ed, cara, que até te leva a pecar, irmão. Você roubou um livro meu do Ed só porque era do Ed, velho. Foi. Foi ou não foi, Marcão? Marcão tá de testemunha, velho. Você roubou, mano, a mão grande só porque era do Ed. Você é louco? O Marco nem tava lá quando o livro chegou. Eu tava nesse dia. Nesse dia eu tava. Tá, pô. Você me deu... Eu falei, mano, dá esse livro pra mim, cara. Mas é bom que você tem certeza que você fez muito melhor proveito do livro do que eu, velho. E é bom saber que eu abençoei sua vida mesmo sem querer. Olha como Deus é bom, né? Eu acho quando o Ed mandou esse livro aí, nem tinha para vender, Zé. Não tinha, era lançamento, velho, da editora, mano. Lançamento da editora.
Mundo Mundo Cristão. Cristão, não era? Da Mundo Cristão. Era, Editora Mundo Cristão, nós recebemos lá. Não, nós Pô, recebemos, não. Não, para. Ei, Não recebemos eu mais. recebi. Não, eu recebi. Uma caixa de livros, cara. Então, eu recebi uma caixa de livro da editora. Você foi lá e pegou o livro para você, velho. Não, de você eu nunca peguei, não. Agora eu vou assumir meu pecado aqui. Do Weber eu já peguei livro. Do Weber eu já peguei muito livro. Mas, né, do Weber não tem problema, porque ele já leu, já tem tudo guardado na cabeça. Ele liga, pode pegar aí, tá nem aí. Ele não tava nem aí. Eu acho que essas são minhas 3 grandes maiores influências, cara. Assim, Boa. Caio, Ricardo Gondim, Ed René são os caras que mais me influenciaram no pensamento que eu tenho hoje. Vamos falar lá, ó. Que falam? Comunista. Como é que chamam do pensamento que é muito... Marxista. Quê? É liberal, Marxista. velho. Vamos falar que você é liberal, mano. Liberal, exatamente. Liberal. Você vai falar teologia liberal. E não é bem assim, não. Ah, mano, Verdade. velho, dos 3 aí, mano, eu acho que o Gondim é o mais liberal. Sério? Eu acho o Gondim mais liberal. Mas mesmo assim, mano, eu também acho que isso daí é muito... sei lá, velho, mas os caras criticam só por criticar, mano. Os caras nem sabem, não lê, não conhece. E, mesmo hoje também porque os caras vão chamar de liberal o que for menos dogmático, né? Mano, não é, velho, mas, mano, você pega uns caras... Eu já contei essa história, não sei se eu contei aqui, velho, do Rubem Alves, que o Paulo Romero até orou depois da aula, que eu citei o Rubem Alves, velho. Você contou isso daí eu tenho um pouquinho de culpa nessa daí. Porque foi num dia que nós dois estávamos falando do Rubem Alves, mano. E aí cheguei na aula, o cara falou o mesmo assunto. Aí eu citei, nem teólogo ele é. Isso não vale nada. O cara ficou bravo, velho. Ficou bravão, mano, com o Rubem Alves. E o cara é monstro, né, velho? Rubem Alves é bom pra caramba. Rubem Alves a galera fala que nem teólogo ele é porque ele extrapolou todos os limites da caixinha e tá aí pra todo mundo. O cara é bom. O Weber teve aula com ele, não foi? Não entendi. Foi o Weber que teve aula com o Rubem Alves. Teve. Weber teve aula com o Rubem Alves. Aí, mano, os caras gostam do Weber, velho. Então tem que gostar do Rubem Alves também, mano. Ô, Vinícius. Rubem Alves é bom. Que a gente tá chegando próximo do encerramento. Eu vou te fazer... Já revelei que eu sou da IBAB, que eu gosto desses 3 caras aí. Já tá perto de derrubar, né? Os caras estão querendo derrubar já a entrevista. Eu vou te fazer 2 perguntas que são de cunho mais pessoal, assim. Queria que você falasse um sonho que você tem, algum sonho seu. Tá ligado? Saiu. Até caiu, velho. Até saiu. Você fica avisando as perguntas que vai fazer, velho. O cara foi embora. Caramba, mano. O que aconteceu? O cara saiu, cara. Saiu, mano. Você saiu, sabe porque eu ia fazer a pergunta? Pergunta pessoal não dá. É o seguinte, quero saber 2 coisas. Um sonho que você tem, uma coisa que seja um sonho seu, e um medo que você tem. Um sonho e um medo. Agora que eu fui profundo, hein, Zé? É isso que eu tenho que perguntar para os convidados aí. Os nossos convidados que vêm aqui. Por essa eu não esperava. Para, mas você teve coragem de falar que gosta do Caio Fábio, do Gondim e do Ed, mano. Falar de sonho não é nada, velho. Vai, mano. Tá bom, então. Começo pelo medo, então. Cara, eu tenho poucos medos. Tenho medo de muita coisa, não. Tá até tatuado, eu sempre repito aqui, né? No amor não há medo. Mas o medo é de me perder de mim mesmo, né? Tem que ser quem eu sou. Sempre. Esse é um medo. De deixar ser levado, assim, tipo, por algum medo de alguma coisa e não ser quem eu sou. Já toda vez que opa, esse daqui não sou eu, volta. Tá de novo, vai cair de novo. Estão te ligando, né, cara? Os caras o pessoal da Rede TV tá ligando pro cara.
né? Marcelo, nós citamos o Marcelo aqui, o cara já tá lá desesperado já, velho. Você João tá falando... Kleber, o João Kleber tá falando assim, Vinícius, falta 5 minutos para abrir a caixinha do... a caixinha com a surpresa aqui. Mas vamos lá, do medo, já foi, né? Do medo de me perder de mim mesmo. Do sonho, cara, do sonho acho que é ter família. Acho que Ter uma família. Ter filho, ter família. Esse é um sonho. Show. Da hora, mano. Os caras agora você passou um pano já. Os caras estavam querendo te criticar, agora já os caras vão gostar de você de novo agora. Sério? Ah, não, cara. O cara quer ter família, né, velho? Pô, é um bom sujeito. Crente de verdade, né? Crente pensa isso, né? Sim, pô. Como é que é? Família tradicional. Família tradicional brasileira. Sim, sim. É bênção. Vini, obrigado, meu irmão, pela coragem. Pô, tá bom, foi menos assim, pô, tive que fazer a revelação aí dos 3, né? Mas foi menos do que eu imaginei de exposição, tá suave. Velho, claro, a gente não ia fazer as perguntas pessoal, né, mano? Das coisas que a gente conta da tua vida aqui, né, mano? Não, tô falando de exposição do pensamento liberal, né? Exposição do pensamento liberal. Os caras já iam perguntar, e aí, o que você acha do aborto? Igual pergunta pra Marina. Isso daí fica por resenha, né? É verdade. De quinta-feira, gente, temático. Aliás, mano, só para fazer um comentário aqui, esse negócio do aborto da Marina, os caras arrebentam com ela, né, velho? Os caras pegam muito pesado nisso, mano. Pega. Não tem nada para falar, é só isso, mano. Todas as críticas que aparecem lá é por causa disso, velho. Isso é uma fake news, né? Produziram uma fake news para ela, sobre ela. Mano, ela comentou, velho, lá no dia, inclusive, tudo. Embaçado, mano. Como que impregnou a visão, velho, a visão. Mas tudo bem. Assim, é que tem uma coisa, cara, que o brasileiro, ele nunca vai entender, que é você ser contra o aborto, mas a favor da legalização. Também. Se você falar sobre isso, o cara, tipo assim, acha que não é possível. Sim. Não é? Por exemplo, eu não uso droga, mas eu acho que se legalizasse ia ser melhor. Aí, o Marcos já se pôs mais que não dá para ter esse pensamento, né? Não dá. E o Marcos sim já se cancelou mais do que você em 20 segundos. Em 20 segundos o cara conseguiu falar ser cancelado total. Ai, cara. Bom, mas o conselho de aborto, adota. Adota. Tá falando muito sobre aborto, cancelando todo mundo que é a favor, vai lá e adota. Adota, é melhor trocar o termo, né? Show! Ô Vinícius, obrigado, irmão, pela coragem de trocar essa ideia aí, se expor, mano. Hoje em dia é tão difícil, né, mano, a gente falar as coisas, porque já sabe que o nego vai martelar, né, mano? Então, pô, obrigado, mano. Foi show, velho. A internet é complicado hoje, né? Mas, gente, é isso que o Marco falou no começo, para conhecer bem a gente mesmo também que tá aqui, que apareceu, surgiu do nada. Faltou muita coisa, mas aos poucos vocês vão conhecendo mais, mas já está aí parte da minha história. Já entrevistamos o Zeca, aí o Eliezer, e em breve aí é o Marco. Boa. O Marco nessa fogueira também. Valeu, que agradeço, gente. Vocês por tomar tempo da vida de vocês para falar comigo. É isso. Mano, você já tomou muito mais tempo da nossa vida, cara. Esse aqui foi de boa até, mano. Inclusive, mano, você viu que os caras estão querendo saber da nossa missão lá, né, velho? Essa daí é uma boa, né? Nós vamos levantar resenha, Marcão. Eu falei que eu e o Vinícius fomos mandar embora de uma empresa e mano, o Marcão não tava na fita ainda. Não. Foi antes dele. Mas eu falei que se tivesse 10 comentários lá, eu ia contar. Já que a gente falou de números, quando a gente bater, sei lá, uns 5 mil inscritos no canal, pelo menos, a gente conta isso aí. Tá bom, pode ser também. Legal. Pode ser. Essa história é ótima, é um testemunho cristão valoroso. Show. Marcão, valeu, mano. Obrigado, hein, velho. Tamo junto. Até mais. Um abraço. Até a próxima aí. Valeu, Vini. Tamo junto, rapaziada.
Semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui do Roda Bíblia Podcast. E, ó, quinta-feira tem resenha também. Fique ligadinho no nosso canal. Segundas e quintas, sempre às 9 da noite. Um material novo para você aí, inédito, tá certo? Valeu, rapaziada. Um abraço. Até a próxima. Até. Abraço.